Eu vou fazer vários vídeos sobre concordância verbal. Primeiro, o verbo concorda com o sujeito em harmonia com as seguintes regras gerais. O sujeito ser simples. Se o sujeito sendo simples com ele concordará o verbo em número e pessoa. Exemplos, verbos depois do sujeito. As salvas eram uma praga. O vento forte quebra os telhados e as vidraças. O verbo antes do sujeito. Acontecem tantas desgraças neste planeta. Não faltarão pessoas que nos queiram ajudar. O sujeito é composto e da terceira pessoa. Interessante essas coisas. Primeira regra, o sujeito é simples. A segunda regra, o sujeito é composto e da terceira pessoa. O sujeito sendo composto e anteposto, o verbo leva geralmente este a para o plural. Exemplos: a esposa e o amigo seguem sua marcha. Pote e seus guerreiros o acompanharam. É lícito, mas não obrigatório deixar o verbo no singular. Quando o núcleo e o sujeito são sinônimos, a descendência e honestidade ainda reinava. A coragem é afetuosa com que ele respondi perturbou-o. Quando os núcleos do sujeito formam sequência gradativamente, uma ânsia ou aflição e uma angústia repentina começou e a me apertar a alma, sendo o sujeito composto e composto ao verbo que está, poderá concordar no plural com os substantivos mais próximos. Ali estavam o rio e suas lavadeiras, o aqui é o que reina a paz e a alegria de boas consequências. Legal. Terceira regra. Concordância verbal, sujeito coletivo. O verbo concorda no singular com o objeto sujeito coletivo no singular. Exemplos: a multidão vociferava ameaças. O exército dos aliados desembarcou no sul da Itália. Observação: se o coletivo vier seguido de substância plural que o especifique e anteceder ao verbo, este poderá ir para o plural quando se quer salientar não a ação de um conjunto, mas dos indivíduos, efetuando uma concordância não gramatical, mas ideológica. Uma grande multidão de crianças e de velhos e mulheres penetraram na caverna. Havia na união um grupo de meninos que praticavam esse divertimento com a pertinência admirável. Quarta regra: a maior parte de, grande número de, etc. Sendo o sujeito de uma expressão quantitativa, eu vou fazer até 10 minutos. Sendo o sujeito de uma expressão quantitativa, a maioria, a maior de ou parte de, a maioria de, a grande número de, etc. Seguida de substantivo pronome plural, o verbo quando proposto o sujeito pode ir com o singular para o plural, conforme se queira efetuar uma concordância estritamente gramatical com o coletivo singular, ou uma concordância enfática expressa com a ideia de pluralidade surge uma concordância, não entendi, sugerida pelo sujeito. Exemplos: a maior parte dos indígenas respeitam os pajés. Grande parte dos atuais advérbios nasceram de substantivos. A maioria das pessoas são sinuosas, coleantes. A maioria das palavras continua visível. Meia dúzia de garimpeiros doentes esperava a consulta matutina. Visitei os presos, uma boa parte deles dormiam. Quinta regra: usando um outro, nem um nem outro. O sujeito sendo uma dessas expressões, o verbo concorda de preferência no plural. Exemplos: um e outro se destinavam ao conhecimento. Uma e outra família tinham ou tinha parentes no Rio. Depois, nem um nem outro acharam um novo motivo para diálogo.
Nenhuma nem outra foto prestava ou prestava. B, ora preferindo terceira pessoa da concorrência, tu e mais ele, tu, ele igual a vocês, em vez de tu, ele igual a vós. Deus e tu são testemunha, juro que tu e tua mulher me pagam. Casos especiais de concordância verbal. Quinto regra, sexta regra quer dizer, mas só que são casos especiais, né? Núcleos dos sujeitos unidos por ou, há duas situações consideradas. Se a conjunção ou indicar a inclusão de ou retificação, o verbo de concordará com o número do sujeito mais próximo. Paulo ou Antônio será o presidente. O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhum vestígio. Segundo regra, para considerar, o verbo irá para o plural se a ideia por ele expressa se preferir ou puder ser atribuída a todos os núcleos do sujeito. Ele era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte a atravessavam de ponta a ponta. Naquela crise, só Deus ou Nossa Senhora podiam acudir-lhe. Há, no entanto, em bons autores, ocorrência de verbo no singular. A glória ou a vergonha do estirpe provinha de atos individuais. Próximo, caso especial de núcleo de sujeito unido pela preposição. Núcleo do sujeito unido pela preposição. Usa-se mais frequentemente o verbo no plural quando se atribui a mesma importância no processo verbal aos elementos do sujeito unidos pela preposição, com exemplos. Manuel com sua compadre construíram um barracão. Ou com outros romeiros vinhamos de Vigo. Pode-se usar o verbo no singular quando se deseja dar relevância ao primeiro elemento do sujeito e também quando o verbo vier antes desse. O bispo com dois sacerdotes iniciou solenemente a missa. O presidente com comitiva iniciou a... Deixa eu marcar aqui, ó. Construíram, vinhamos, iniciou, chegou, com. Chegou a Paris às 5 horas da tarde. O terceiro especial é o núcleo de sujeito unido por nem. Nem. Quando o sujeito é formado por núcleo no singular, unidos pela conjunção. Nem. Usa-se somente o verbo no plural. Exemplos: nem a riqueza nem o poder livraram de seus inimigos, nem eu nem ele o convidamos. É preferível a concordância no singular quando o verbo precede o sujeito. Não o convidei nem minha esposa. Não o convidei eu nem minha esposa. Na fazenda atualmente não se recusa a trabalhar. E tá, voltando àquelas que não são especiais. Eu tenho mais umas regras aqui. Usando um ou outro, o verbo concorda no singular com o sujeito um ou outro. Respondi-lhe que um ou outro colar lhe ficava bem. Uma ou outra pode dar o lugar. Sétima, normal. Um dos que ou uma das que. Quando uma oração adjetiva restritiva ao pronome que vem antecipado de um dos expressões, análoga ao verbo da oração adjetiva, flexiona-se em regra no plural. O príncipe foi um dos que despertaram mais cedo. A baronesa era uma das pessoas que mais desconfiavam-se. Esta é a concordância lógica geralmente proferida pelos escritores modernos. Todavia, não é a prática condenável a fugir ao rigor da lógica gramatical e usar o verbo de oração adjetiva no singular, fazendo-o concordar com a palavra um, quando se desejar destacar o indivíduo do grupo, dando-se a entender que ele sobressaiu ou sobressaiu os demais. Ele é um desses parasitas que vive à custa de nós, custos dos outros, e foi um dos poucos do seu tempo que reconheceu a originalidade e importância da literatura brasileira. Daí tem aqui uma observação extra para terminar. Há gramáticos que coordenam tal concordância por coerência. Deveriam condenar também os comumente aceita em reconstruções anormais do tipo: quais de vós sois isentos de culpa? Quando de nós somos complementarmente felizes, o verbo fica obrigatoriamente no singular quando se aplica apenas um indivíduo que se trata. Apenas ao indivíduo de que se fala, como no exemplo. Legal.